sou a Rose. Eu sou o Azu. E hoje nós vamos apresentar para vocês a nossa Istambul. Por que a gente fala nossa? Porque cada um que viaja tem uma impressão sobre uma cidade. E a gente vai apresentar... Vê de uma certa forma, né? Cada uns vão como excursão, que foi o nosso caso. Outros vão de mochileiros. Vão de carona. Vão de carona. Então cada um tem uma percepção diferente e nós vamos mostrar como nós vimos. Enfim, nós vamos começar apresentando um pouquinho. Istambul é a maior cidade da Turquia. Ela tem 15 milhões e meio de habitantes. E ela é a maior cidade do mundo, a quarta maior cidade do mundo. Gente, ela tá ali sempre brigando com Londres, qual é a quarta? Imagina. E ela é a única cidade que ela fica entre dois continentes. Então ela faz parte tanto da Europa quanto da parte da Ásia. E ela tem 5.343 quilômetros quadrados, sendo que 65% fica na Europa. Nós não conhecemos quase o asiático, nós ficamos mais no europeu. A parte, né, do nosso roteiro que a gente participou e foi de excursão, né, já estava, né, toda essa dividido ali pela parte europeia. E ele fica, Istambul fica na região de Mármara, dentro da Turquia. E ela é banhada por três mares, que é o Mar Negro, o Mar de Mármara e o Mar Mediterrâneo. E aí tem o Estreito de Bósforo, que todo mundo já ouviu falar, e a gente vai explicar para vocês que nós fizemos um cruzeiro por ele. Não é bem um cruzeiro. Não, mas lá se chama cruzeiro. Se chama cruzeiro, mas é um passeio de barco. Aqui no Brasil a gente chama de passeio de barco, mas lá... Ou aqui em Floripa seria uma escuna, né? Mas lá eles chamam de cruzeiro. Então a gente já fez cruzeiros. São chique. E o Estreito de Bósforo, ele divide essa cidade em duas partes. A parte da Rumélia, que é a parte da Europa, e da Anatólia, a parte da Ásia. E além de tudo isso, ele é muito importante. Ele une a parte do Mar Negro, que fica ao norte, com a parte do Mar de Mármara ao sul. E tem outro estreito que também nós cruzamos por ele de balsa para ir para Çanakkale, que ele une, né? O Mar de Mármara ao Mar Mediterrâneo. Então, ela é banhada de várias maneiras e isso traz toda uma cultura, todo um embasamento. Lá, a moeda local é a lira turca. Quando nós fomos em junho de 2019, estava mais ou menos uma lira 65 centavos de real. E nos dias de hoje, né, aqui 2022, essa lira turca tá 40 centavos. Mais ou menos 40. Real. Então quer dizer que lá pra gente já estava bem em conta. Então agora, a não ser que a inflação também tenha aumentado os preços. Mas é bem em conta, as coisas são bem acessíveis, as malhas são maravilhosas. Então não leve muitas camisetas, coisas, aproveite principalmente gola polo masculina. Quem gosta então de comprar presentes, artesanatos diversos, né, aí para os seus familiares e amigos, é uma boa, aproveitem. Tem que comprar uma mala extra para trazer. Mas isso a gente já explicou lá nos dicas, que sempre é bom você ir com pouca coisa e comprar uma mala extra. E Istambul chamava-se Bizâncio até 330 depois de Cristo. Depois ele se tornou Constantinopla. Até 1453. Quando teve a queda de Constantinopla. Mas esse nome continuou sendo muito difundido por todo o Oriente até 1930, quando teve a independência turca. Só que, durante o período otomano, o Istambul já era um nome muito usado pelos turcos para denominar essa cidade. Mas aí esse nome ficou oficialmente mesmo a partir de 1930. Então, isso daí é só uma pincelada, né? Nós não somos historiadores e nem geógrafos. Então é só um pouquinho para vocês conhecerem. Porque quem né, quiser saber mais, já sabe por onde começar a pesquisar. Da Turquia não. De Istambul, agora especialmente Istambul. É isso. Bom, nós saímos, né? Nós fomos pela Emirates, que é considerada uma das empresas melhores, bambambãs aí de aviação. Só que quando a gente saiu do Rio, quem não viu a nossa ida já pega lá o anterior, que a gente já explicou um pouquinho.
Eles já chegaram, os atendentes já chegaram muito atrasados em cima da hora. A gente ficou acho que mais de 1 hora esperando por eles no aeroporto. Só para começar os trâmites ali, né? Da entrada, despachar bagagem, enfim. Quando eles pegaram a minha mala, porque o que nós fizemos? A gente foi com 3 malas grandes, vamos dizer, só que elas não estavam cheias, estavam bem tranquilas pra gente comprar e não precisar comprar mais mala de volta, porque a gente acaba sempre comprando uma mala de volta. E uma de mão pra gente não precisar abrir mala no aeroporto, né? Lá não, quando a gente dormiu no Rio de Janeiro. Ah, sim, e as malas grandes já estavam plastificadas. Quem quiser aprender, nós ensinamos lá em dicas como plastificar a sua mala sem gastar muito. Já estavam prontas, só que quando a senhora, foi uma senhora que nos atendeu, linda com toda aquela roupa, né, que eles usam, uniforme, ela pegou a mala e jogou. No que ela jogou, eu já senti um barulho estranho que pegou de quina. Era daquelas acrílicas que eu tinha comprado, inclusive, em Florença. Tinha um amor por ela, assim. Então, assim, quando nós chegamos daí em Istambul, lá no aeroporto, fomos pegar a mala... Recepcionados, nós primeiro fomos recepcionados pelo nosso guia, tal, aquela coisa. Não andamos nem 50 metros e a roda caiu. E aí nós sabíamos que tínhamos direito a trocar e tal. Mas só que nós éramos os estranhos da excursão. Todo mundo era amigo, já todo mundo vinha conhecia, de então, assim, tal. Pra não ter aquele problema todo dia, que era umas 2 horas, pelo menos. Pra reclamar da mala, pedir uma nova, e aí criar toda aquela situação, ser os chatos da excursão. Eu peguei a roda, e aí, vamos com a mala do jeito como... E fomos. A nossa sorte é que, como eu falei, a gente tinha deixado bastante espaço. Então, o que nós fizemos? Nós reagrupamos tudo, botamos mais coisas nas malas e deixamos lá no hotel mesmo, jogamos fora. E na volta, porque Istambul a gente fez em 2 etapas, como a gente já falou no vídeo anterior, a gente começou e terminou. No final nós compramos só mais uma mala de mão para botar as coisas, as decorações que quebravam pra gente trazer na mão, e despachamos a pequena. Então a gente despachou as 3 malas, que a gente tinha direito de despachar 3, despachamos as 3 malas e compramos só uma de mão. Aí começamos aí, mas assim, do aeroporto até o hotel foi mais ou menos 1 hora e pouco. Um trânsito bem intenso. Fomos de ônibus, né? Já fomos recepcionados lá no aeroporto, né? Com o Chuchu, nosso guia querido. Se estiver nos vendo aí, abraço, Chuchu. Então já estava o guia e o ônibus da excursão. Então, assim, esse ônibus nos levou para todos os hotéis e todas as cidades que a gente foi. A gente já foi se apaixonando pela cidade, pelos prédios ultramodernos, porque a gente pensava que era tudo mais antigo. Esse contraste ali da arquitetura antiga com vários prédios modernos que chamaram bastante atenção, além das mesquitas, que eram muitas espalhadas, muitas, inúmeras, no decorrer da cidade. Eram as mesquitas e do lado aqueles prédios super modernos, assim, bem interessantes. Vocês estão vendo as fotos aí? A jardinagem também sempre muito bonita, escrito Istambul e tal. Cidade muito bem organizada, limpa, diferente aí de muitos cidades. A gente sempre vai com, vamos dizer, um preconceito de onde a gente vai visitar. Nós vamos falar isso no decorrer aí dos vídeos sobre Turquia, Istambul e outras cidades, dessa quebra de paradigma. Total. A gente foi com uma visão, fomos já com, né, como a Rose acabou de falar, um preconceito, e a gente teve uma surpresa muito grande aí, nós vamos falar no decorrer aí. E aí o que aconteceu? Nós chegamos lá no nosso hotel, o ônibus não entrava na ruazinha, a gente ficou na principal, esquina. A gente ficou no bairro, o hotel era o Dark Hill Hotel, que é muito bom, gente, muito bom mesmo. E ele fica no bairro Laleli. Sim, Laleli. Esse é o nome. E na esquina tinha a estação de tram, que é o bonde. Ou é trem de superfície, o bonde. Enfim. Então quer dizer que fácil pra gente se locomover. E esse bairro Laleli fica do lado do bairro do Gran Bazar. Então é um bairro bem tradicional, é um bairro bem antigo e que nós já adoramos de cara. O hotel, a gente vai botar algumas fotos aí. Muito bom mesmo. Os quartos são grandes, tinha 2 piscinas, uma na cobertura e outra no subsolo.
Para usar a do subsolo tinha que ser, você pagava $5. E a da cobertura, que a gente achou a mais bonita, a gente nem tentou, porque aí a gente já sentiu no decorrer que tinha esse... assim, ó, vamos falar uma questãozinha aí sobre os países aí do Oriente aí. Nós pesquisamos, né, como todos os outros que a gente vai, quando a gente vai sair, é muito importante você fazer isso. Como é que se comportar em outro país, ainda mais tendo uma cultura tão diferente da nossa. Muçulmana, né? Eles mouros, a gente vários vídeos falavam os casais para não sugeriam não andar de mão dada, que dizer não que casal, fazerem demonstração de carinhos em público. Questão da roupa, principalmente feminina. As mulheres só 4 dedos abaixo do pescoço. Não usar decote. Roupas mais largas, com regatinha, saia muito curta ou shortinho. Então, assim, a Rose foi com roupas maiores, claro. Eu só levei um ou outro, porque se eu visse que dava, a gente usava, até porque a gente ia em lugar mais então, a nossa primeira volta saindo do... Aí a gente chegou no hotel, vamos continuar um pouco no hotel. A gente chegou no hotel, aí a gente já sentiu que o pessoal super atencioso não deixava a gente tocar nas malas, era eles que tinham que guiar as malas. O quarto incrível. Na cobertura que ficava o restaurante, né? Então quer dizer que lá nós fizemos uma happy hour com o pessoal muito legal. O café da manhã incrível, com uma vista maravilhosa. Fizemos amizade aí com a Clotilde Bico Sensual. Tava aí, várias fotos aí, fizemos até um book com ela. Gente, ela ficava todo dia esperando a hora do café. Ela vinha na janela e ficava esperando a gente dar comida pra ela. Comidinha pra ela, então... Pegava na mão, assim. E quem batizou foi quem? Rosena, é claro. O seu Rosena, né? Porque ele chegou, olhou pra ela e ela fazia, né? Ela se fazia toda, e patinha e tal. Aí o pai, olha, a Clotilde Bicos Sensuais. Então, virou a Clotilde Bico Sensual. E então a gente gostou bastante. Então a gente chegou, botou o pai lá, até pra ele descansar, porque tinha sido uma viagem de 14 horas até Dubai, 5 horas lá de escala, depois mais 5 até cá, enfim... Foi um tempo, ele tava bem, mas assim, pai, toma banho com calma, a gente, aquela coisa, toma banho rápido, se arruma rápido e rua. E fomos conhecer o arredor. Isso. Aí voltando ao assunto dos vídeos que a gente pesquisou, sobre essa questão aí das vestes das mulheres e do comportamento dos homens lá. Então, assim que a gente saiu do hotel, fomos passeando, a gente viu outros casos. Nem saímos de mão dada, ficamos... vamos respeitar, estamos em outro país, é a cultura deles, mas a gente cruzou com vários casais também turistas, tinha bastante, uma cidade bem turística. Muito turística, belíssima. Muita gente transitando, né, sem estar usando a roupa típica do local. Aí a gente viu casais de mão dada, nós vamos falar, então tá tranquilo, então, não é bem aquilo como falar. Até dei o braço assim, né? E fomos normal. Só que quando a gente ia... E roupa também. Roupa tinha de tudo, gente. Tinha mulheres... Tinha short, tinha top. Tinha até mulheres até que acabaram... assim... enfim, normal. Era verão, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Aí, quando a gente saiu das ruas principais aquela principal zona onde passa o bonde, que a gente foi realmente conhecer melhor. O maior fluxo de pessoas, de turistas até vamos pegar aqui, a gente gosta de pegar as ruazinhas mais pra dentro. Pra ver como é que é o dia a dia, né? Pra conhecer bem a cultura e também assim, quando você sai das ruas principais, o preço também das lojas apesar que a gente não ia melhora. Comprar nada, mas a gente deu... Enfim. A gente tem essa mania. A rua já começou a ficar um pouco mais deserta. E eu comecei a perceber que... comércio mais popular. O comércio mais popular, mais homens no comércio, né? Cuidando do comércio. Então, assim, eles costumam ficar na porta das lojas até para chamar o Quem sabe aqui que a gente diz que as lojas de turco, agora nem tanto mas antigamente ficavam chamando, né? E a gente começou a perceber que quando a gente começava a se aproximar da loja... Da rua, assim, começava a vir andando, quem estava na porta da loja entrava
e chamava os outros vendedores, os outros que estavam ali trabalhando. E faziam um barulho que eu não sei o que sei era. Sei lá como é que chamava. E chamava das outras lojas. E ficava na língua deles. E todo mundo vinha para as portas e ficava esperando a gente chegar. Eu emagreci uns 5 quilos nesse passeio. Aí eu comecei a falar assim, pá, tá muito estranho isso aqui. Daqui a pouco os caras vão nos pegar e vão puxar a gente pra dentro da loja. Olhando, e não é independente de idade, de, vamos dizer assim, de estatura física, nada. Até falei pra ela assim, olha, onde é que a gente compra uma burca aqui pra ti? Eu tô entendendo porque... Agora eu tô entendendo, porque é muito. Isso foi a nossa experiência só no casal. Com a gente, tá? Quando a gente se encontrou, depois de jantar à noite, com a turma da excursão, lá na parte da cobertura, que eles marcaram pra gente fazer um happy hour e tal. Aí começou a ter a troca de informações. E elas falaram, eram 5 mulheres, porque o nosso grupo era a maioria de mulheres. Tinham acho que 4 homens e eram muitas mulheres. Elas perguntaram na recepção onde é que era o restaurante e tal, que queriam jantar. E aí elas, na cobertura, elas subiram. Disse que foi só elas subir que dentro de menos de 5 minutos encheu de homem lá. Os homens que estavam hospedados subiram tudo atrás das mulheres. E também os que estavam trabalhando subiram tudo. Então quer dizer que foi uma situação atípica, mas também foi só em Istambul. Só Istambul, e só ali nesses bairros ali mais antigos. Os outros a gente não passou. Essa questão cultural, já esse choque cultural e essa questão dos homens e das mulheres também já foi logo quando a gente chegou no aeroporto ali de Istambul, na hora de pegar as malas, que a gente já começou a ter aquele choque de ver muitas mulheres já de burcas. Os homens que ficavam ali para pegar as malas, enquanto as mulheres ficavam lá no outro lado de burca, com os filhos e as filhas. Um homem com 3 esposas, enfim, essas coisas que pra gente já foi um pouco diferente. E por exemplo, em Dubai, muitas mesmo, que a gente foi mais no aeroporto de madrugada, muitas elas não usavam, era a burca mesmo, aqui só uma telinha e luvas. Então você não via absolutamente nenhum pedacinho de pele. Esse choque cultural já a gente sentiu bastante. E questão assim, por exemplo, na fila do embarque ali e tantos em outros locais, como a Rose já falou do trem ali, que a gente, o bondinho assim, quando eles se deparam com pessoas que não estão com isso foi a nossa experiência. Sempre a gente tá contando não a nossa, gente, generalizando não. Foi o que a gente sentiu e que a gente vivenciou lá. Eles acabam não respeitando quem é de fora, vamos dizer assim. É como se a gente fosse transparente. Exato, eles passam pra gente como... Nós não somos muçulmanos, nós não estamos vestidos adequadamente, então nós não existimos. Deles, então assim, eles fazem de conta que a gente não existe. Eles passam a fila, chega e pum, entra na nossa frente. É incrível. E uma velocidade. Na fila ali do embarque mesmo, o senhor que estava com as suas 3 esposas. Quando a gente estava retornando. Ele entrou ali naquelas baias que a gente vai, na fita ali. Quem não tava com as roupas da cultura, eles iam passando todo mundo. E os próprios funcionários do aeroporto também não fazem nem questão de dizer, senhor, a fila, respeito, está furando. E tanto no comércio, é assim, eles pegam e fazem de conta que a gente não tá. As moças com os carrinhos de bebê, a mesma coisa. Também tem o lado feminino. Quando elas estão com os seus carros, por exemplo, a gente foi passear de tram com o pai, saímos da excursão. Então, na fila para andar, para entrar no tram, o pai tava com 84 anos, gente, não, é uma idade. Eles não quiseram saber, elas estão com carrinho, então elas são a dona do mundo, elas são mães. Então elas passam, o André e eu, a gente ainda... Eu só 2 vezes que eu levei uma carrada. Dava uns 2 passos pro lado e deixar... Mas o pai, coitado... E foram esbarrando com o carrinho nas pernas dele. A gente no tram, a gente fez assim, deu as mãos. E botamos o Rosena aqui no meio, aqui seguramos o ferro. Pra ele não receber isso.
Transitando então, na calçada, mesma coisa. Eles passam, esbarram na gente, fazem de conta que a gente não tá nem ali, assim. Mas isso a gente... Mas isso, assim, em Istambul, tá? E também pontual, gente. Pontual, em alguns locais. A gente foi muito bem tratado, gente. Eles são nas outras cidades, nós visitamos mesquitas, museus em outros locais. E fomos muito bem atendidos. O que a gente notou foi... nos aeroportos de Istambul e de Dubai e ali nesse centro histórico ali que a gente tava. Outra coisa que me chamou a atenção, e aí eu falo pra mulherada, gente, as lojas de vestido de noite. Vocês vão botar alguns aí. Se vocês acham que aqui o vestido é... Gente, e aquilo, a gente ficou se informando... é para elas usarem dentro de casa, não é que é casamento, baile, não. Muitas pessoas relataram que por baixo ali da burca, elas andam super bem arrumadas, cheias de joias, maquiadas e muito bem... A maquiagem a gente vê, quando elas usavam quando tá com o sol o véu a gente via, maravilhosas, maquiagens lá incríveis. E como... ao contrário da gente aqui, que tem esse costume de fazer festas em outros lugares, a festa deles são mais fechadas. Então esses vestidos que vocês estão vendo nas fotos aí, são para essas festas, assim, acontece mais dentro de casa mesmo. Mas assim, divinos. Outra coisa... que mais? Os gatos. Tem uma história bem interessante com os animais. Não só os gatos, cachorros também. Só que os gatos lá... são tratados de uma forma mais especial. Livremente. Eles entram nas lojas, nos restaurantes, eles pulam no colo das pessoas, eles têm casinhas e na rua. Não é que a pessoa tenha um gato, o gato é os animais. Tanto o gato como o cachorro são de todos. Lá tem o costume assim, você passa pelos bairros, pelas lojas e sempre você vai ver o potinho ali na porta da loja com água, com comida, casinhas. E assim, os gatos... Até vocês estão vendo a foto aí, tem numa praça que a gente passou, tinha uma casinha que o pessoal Hotel de gato. Hotel de gato. Então assim, eles cuidam bastante dos animais. E assim, o que a gente pesquisou é que os gatos, teve um sultão há muito tempo atrás, que ele amava gatos, e aí então ele botou uma lei que era proibido maltratar gatos. E que os cachorros eram impuros. Então, claro, a gente viu cachorros, eles assim, são muito bem cuidados também. A gente viu vários cachorros com aquelas presilhas. Uma marquinha na orelha com uma marquinha, um chip assim. Amarelo e um vermelho. E aí nós perguntamos, isso era questão que estava vacinado ou castrado. Os dois, um era amarelo, era uma coisa, vermelho era outra. O nosso guia nos explicou tudo. Então eles cuidam. E todos cuidando muito. Então a gente achou isso incrível. Mas enfim, aí a gente saiu desse passeio, voltamos, porque tudo foi em volta do hotel, pegamos o seu Roseno e vamos jantar. E aí eu assim, louca para comer coisas típicas. Aí fomos experimentar o durum. O durum, o que é? É uma massa comprida, tipo enroladinha, né? Tipo uma massa de panqueca, só que não é redonda. E ali eles põem o kebab. Aí tu escolhe kebab de frango, kebab esse enrolar é como se fosse o burrito, né? Que é enroladinho. Não, mas é tipo uma panqueca, mas sem ser arredondado. Eles como se cortassem aquelas duas pontas. E aí pedimos, o pai pediu de frango, eu também acho que os três pediram de frango e tal. E aí, na hora de pedir a bebida, é que a porca torceu o rabo. Porque sempre quando a gente vai sair pra comer, o seu Roseno, ele quer tomar uma cerveja e quer. Porque quer. Quer dizer, viagem pra ele não... Tá liberado. Não é bem liberado, mas vamos dizer que eu alivio um pouco, porque durante o normal é uma cerveja por semana por causa do estômago dele. E aí, quando ele é cortado, ele fica... E chegou lá, cadê a cerveja? Assim, país muçulmano. País muçulmano é proibido vender bebidas alcoólicas, bares, restaurantes, e também não pode consumir na rua, é proibido. Se eu não me engano, a gente perguntou porque ele disse que pode ser até preso. Então, em alguns hotéis e alguns restaurantes mais turísticos, você pode consumir isso, os turistas. Né? Porque na cultura muçulmana é proibido você... Bebidas alcoólicas. E em alguns mercadinhos a gente até viu,
Mas a gente também viu... Podia comprar, mas levar para o hotel e consumir dentro do hotel. Só turistas que podiam levar. Então, quando ele caiu na real, naquele momento que já estava lá, que a festa dele da cerveja tinha acabado, ele ficou, vocês estão vendo a foto, ele ficou um tanto quanto indignado. E odiou o tal do durum. E dali em diante foram 12 dias de sacrifício gastronômico para o seu Eu também passei um pouco de dificuldade com a comida, assim, eu não me habituei direito, foi bem complicado. Não é de carne, principalmente carne moída, ele diz que é boi ralado, ele não gosta, ele tem refluxo, então não dá certo. O arroz nosso aqui branco, para eles lá é um arroz diferente. Lá tem, eu já amei tudo, gente, amei tudo. Lá tem muita verdura, muitas saladas diferentes, com molhos diferentes. Eu achei paraíso gastronômico. Quem é carnívoro e que gosta tanto ali do frango e da carne e o frango também a gente achou muito pouco, era peru. Peru ou carne de... também era avestruz, não era? Não, era peru mesmo, era peru e o pai não gosta, escura, eu também não sou, a gente só come peito, então quer dizer que complicou, que aí ele passou... culturas diferentes, então assim... leva um certo tempo para ver adaptar o paladar. Adaptar o que você gosta mais. Eu literalmente, eu amei. Gastronomicamente, eu me jogava lá na Turquia porque achei incrível. Outra coisa que a gente esqueceu de dizer é sobre o tempo e a temperatura lá. Gente do céu. O verão lá, ele é mais seco. E a temperatura é em média de 26, 28 graus. 40, né? Não, de 26 a 28, podendo chegar a 40 em alguns momentos. E o inverno é chuvoso. Sendo que é a temperatura de 3 a 5. Pode chegar até 15 graus negativos. Menos né? 15, menos 16 graus negativos. Então tem uma amplitude térmica. Varia muito, né? Muito louco. A gente foi no verão, então a gente pegou bastante calor. Outra coisa também que a gente foi, quando a gente deu uma escapada para pegar o bonde, que a gente tinha uma tarde livre, ou tram, como eles chamam lá, a gente escapou da excursão e fomos no Palácio Topkapi. Eu fui comprar a passagem e aí o André e o pai, eles não falam inglês, então eu fui tentar que ele não se virar, botei eles no cantinho, deixa que eu vou lá. A questão da língua, né? Mas fala turco. Mas na hora de comprar eles entendem até o português, tá, gente? Na hora de comprar eles negociam em todos esses idiomas. Muitos locais turísticos, eles já até perguntam, Argentina? Aí a gente, não, Brasil. Então assim, muitas frases para você pedir, se comunicar ali para fazer a compra, você consegue ali tranquilo no português, ali no portunhol, ali. Eles se viram. Mas eu fui comprar o tal, tinha aquelas cabines que tu te... compra o ticket, né? E tal. E aí eu fui, e eu já sabia que eu não devia perguntar para homens. Porque no hotel, esqueci também de dizer, no hotel eles eram em inglês, né? E aí o pai e o André não falam, só eu que falava. E os caras eram muito animadinhos. Um detalhe, assim, um ponto muito importante, tá? De todas as pesquisas que a gente fez e vídeo, vai assim, ó. Se você ficar conversando e ficar olhando nunca olhe no olho e ficar conversando, que você o tá flerte. dando mole. Você deu confiança para que ele possa te chavecar ou rolar algo mais. Eu já chegava lá e ficava assim, em inglês, né? Então eu tenho que conversar olhando pro lado. Eu assim, por favor, e eu assim, né? Por favor, e perguntava qualquer coisa. Só que eu que sempre falava pra eles, porque... Em alguns momentos, quando eu ia junto com a outra, todos os momentos, não vou dizer agora, todos os momentos. E a Rosinha começa, como ela aqui domina inglês, e ela tinha que falar, eu tinha que estar junto ali com esse cara. Até de braço, ele já pegava. A gente tinha que já chegar de dizer assim, ó, somos um casal. Tá bom, não vai rolar nada. Os caras ficavam muito assanhados. Porque então, você vai conversar e pedir a informação e de uma hora para outra ele já começa a conversar, dando a informação, sorrindo, tipo... Nós ocidentais, o lance é olhar no olho, a gente tem que olhar no olho. É respeito, eu tô prestando atenção no que você está falando. Mas lá não, então já lá foi, eu já fui... no olho é assim, vai rolar algo aí. Então eu já ficava assim, e eu notei que isso até em bonde e tudo, tu não pode olhar muito não. Em todos os lugares. Entrar na loja,
puxa a conversa, é da onde? Ela quer conversar. Você já começou a conversar olhando no olho da pessoa, eles já mudavam o comportamento e já começavam a ficar muito assanhadinho, sorridente. Muita coisa se explicou das minhas outras viagens que eu fazia mochilada sozinha nas partes mouras da cidade, principalmente em Barcelona, que eu comprei muita coisa em Barcelona nessas lojas. E aí, claro, aí a gente entende a reação. Mas enfim, fui comprar e aí eu já não pedi informação, fui comprar o ticket e não pedi informação para homens. Fui pedir, tinha 2 mulheres, cada uma e eram 3 máquinas. Eu tava na daqui, eu pedi para daqui, né, da que tava na minha esquerda, eu tava na máquina da extrema direita. Como é que eu poderia comprar aquilo? Porque só tava em turco, não estava em inglês. E aí ela olhou para mim, viu que eu não era muçulmana, apontou para a outra, assim, e fez assim, tipo, conversa com ela. A outra, a gente notava que ela estava com um vestido, mas ela não estava de véu. Ela estava, vamos dizer assim, só com a metade pra cá, muçulmana, não. Aí ela olhou pra mim, ela também não sabia falar inglês, mas ela me ajudou e eu comprei, naquela no Civirol, né? Eu pedi 3, ela pensou que era 3, aí eu assim, não, aí eu 3, aí eu fiz assim, mostrei a aliança, ela entendeu, e mais, fiz assim pra ela entender que era 3 pessoas que a gente ia e voltava. Como é que eu comprava o cartãozinho e tal. E aí eu me virei e aí a gente deu aquela passeada maravilhosa que vocês vão ver adiante. E outra coisa também muito... Gente, é assim, são as orações. Ah, sim. Então, assim, no decorrer de toda a viagem, a gente escutava o chamado, né? Que são 5 vezes ao dia que eles têm que parar, se virar para Meca e orar. Para tudo mesmo, assim, a principalmente nesse bairro de Istambul. No resto a gente nem sentiu tanto. Até quando a gente fez o tour pela Europa, quando a gente comentou num vídeo aí que o vendedor saiu para pegar lá uma peça que faltava, a gente depois, em Granada, a gente depois ele nos abandonou dentro da loja e assim, fomos no mercadinho, isso também aconteceu, eles saem e a gente olha, oi, não tem ninguém aí. Tudo, a gente, na hora que fomos comprar mala na volta também, a gente gostou da uma loja com as malas na rua, porque lá não tem roubo, gente. Não tem roubo. Então assim, as lojas, eles saem mesmo para fazer a sua oração, a loja fica aberta. Vocês vão ver a foto aí, essa foto a gente tirou quando a gente estava no passeio do Bósforo, no cruzeiro, porque na cidade a gente viu, mas eu achei deselegante, vou falar bem sincero, desrespeitoso, a gente fotografar ou filmar eles nesse momento de oração. Eles se abaixam com um tapetinho. Todos virados para Meca. E assim, um atrás do outro. E é muita gente, muita gente. Se eles estão fora de um local fechado, né, onde eles costumam fazer, na rua mesmo, na calçada, todos eles estão andando de um lado pro outro. Todos param naquele momento. Não é nenhum grupo conhecido, não é. Transitando. Eles para o primeiro, aí o outro já para na frente, depois para atrás. Outro, então fica aquele monte de gente junto mesmo na rua, mesmo na calçada, e todos virados. E outra coisa também, nos hotéis, vocês vão ver a foto, nos quartos, todos os quartos do hotel tinha uma setinha pintada no teto, indicando para onde era a Meca. Você vai fazer a oração. E nos 2 aeroportos que nós fomos, e aí nós ficamos sabendo que em todos, eles têm duas salas de oração. Uma para os homens e outra para as mulheres, para naquela hora do chamado. E assim, o André se sentiu um pouco incomodado com os chamados. Começava mais ou menos 5 da manhã e eram 5 ao decorrer do dia. Cada um tem uma certa sensibilidade. Eu não estou, na minha opinião, não é questão que seja ruim, né? Mas a forma como o chamado é feito, parece um canto sofrido. Foi o que eu senti. Não tenho nada contra, respeito muito todas as religiões, todas as crenças, mas algo que eu senti no decorrer dessa viagem, no momento do canto, assim... Ele fica emocionado. Pra mim era um chamado sofrido. Então pra mim eu fiquei um pouco eu já fui o contrário, porque os minaretes, muitas, gente, dezenas de mesquitas. E os minaretes antigamente eram porque
eles subiam e faziam um chamado cantado, né? Em cima desse nessa torre. Só que hoje em dia não, hoje em dia já são com alto-falantes, então chegam muito mais longe. Eu já ao contrário. Depois que a gente voltou, eu sentia falta. Eu gostava, aquilo pra mim era uma massagem, sabe? Uma massagem no coração. Aonde você estiver, você escuta, assim, é muito alto e... eu gostei. Enfim, a gente teve 1000 coisas. Istambul, a gente ficou 2 dias na vida e um dia... Um dia e meio. Um dia e meio, né? Na ida e um dia e meio. E um dia praticamente na volta. Então, a gente sabe que tem muitos palácios maravilhosos. Museus. Muita coisa mesquitas, que a gente queria visitar, que sabia que tinha, mas não deu. Não deu tempo, é excursão. Quem a gente entende. Viajando, é aquele pingadinho um pouquinho em cada, acaba... a gente até vai nos pontos turísticos, quem está viajando quer ir nos pontos turísticos, mas a gente, como já citou em vários vezes, a gente gosta de tentar fugir um pouco. A gente ama isso. Para conhecer um pouco mais da cultura local. Inclusive lá tem o Hard Rock cidade. Café, que nós gostamos tanto, só que nos disseram que era no bairro asiático e que era muito complicado chegar até lá. E hoje em dia a gente já viu que não é nada disso, depois da gente vivenciar. Nós com certeza nós vamos voltar a Istambul, com a graça de Deus e de Alá. Nós vamos voltar. Para outros também, que a gente se apaixonou pela cultura muçulmana, né? Essa cultura moura. E agora a gente vai mostrar para vocês vídeos específicos de vários pontos turísticos que nós fomos. Nós vamos começar pelo Bazar da Especiaria e pelo nosso cruzeiro pelo Bósforo. Nós vamos fazer provavelmente a gente vai montar, mas provavelmente vai ser um dos dois. Depois Palácio Topkapi, que gente... Dava de fazer vários vídeos sobre aquele palácio. Outro sobre o Santa Sofia, que é um museu que também se chamam de Ágia Sofia. Já foi uma catedral, enfim, mesquita, tem muita história que a gente vai contar. E por último nós vamos mostrar a Mesquita Azul, que o seu Roseno teve que botar até sainha porque o joelho dele é muito sexy. Então, nós por hoje é só. Beijos da Rose. Abraço da Azul. E esperamos você no próximo.